Para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Muito feliz com Jesus, pela oportunidade que Ele me concede mais uma vez. Agradeço também a pastora. Eu estava observando uma coisa muito interessante, irmãos. Já descarregou isso aqui? Vai ser levado para lá que todos os hinos que foram lidos aqui hoje, a palavra, é só confirmação do Espírito Santo de Deus, da palavra que Ele me deu para fazer com todos. Aleluia. Palavras e louvores, falando de fé, falando de esperança, falando de coisas que o Senhor vai falar com cada um de nós. É só confirmação de Deus. Abra suas Bíblias, irmãos, em 2 Reis, capítulo 20. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Eu vou tirar ela. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer: naquele dia adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerá e não viverá. E então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de ti, lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. No terceiro dia subirá a casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Só até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, eterno Pai, me põe diante da tua palavra, Senhor. Uma palavra poderosa, fiel, verdadeira. Uma palavra, Senhor Deus, de poder, de cura, de renúncia, Senhor. E que essa palavra, Senhor, venha falar a cada um de nós nessa noite. Falar, meu Deus, em nossos corações, em nossa mente. Prepara, Senhor, o coração do teu povo para receber a semente que vem de ti, Senhor. E que através dessa palavra, meu Deus, vai ser curado, liberto, sarado. E tudo aquilo, meu Deus, que tem tido, meu Deus, impedido. E se voltar para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. E já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis aceitar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito conhecida, a história do rei Ezequias. E aqui está falando a palavra do Senhor Jesus, que ele adoeceu quase de morte. E aí a palavra do Senhor nos diz que ele recebeu uma visita do profeta Isaías, da parte de Deus, que chega para ele e diz: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Postou, ele sai do lugar. E não viverá. E então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servir
lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E chorou muitíssimo. Uma coisa interessante, irmãos, que eu vejo nessa palavra. Ezequias, quando recebeu a revelação que ia morrer, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não se desesperou. O que Ezequias fez, irmãos? Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aleluia. É por isso, irmãos, que o crente tem que ter reserva com Deus. Porque nós não sabemos o dia mau que vai vir sobre nós. E aquele homem orou ao Senhor, irmãos, e uma coisa interessante que eu acho aqui é que ele recebeu a resposta imediata. Aleluia. Aleluia. Ele recebeu a resposta de Deus imediata. Por que, irmão, que ele recebeu a resposta imediata? Porque aquele homem, irmãos, rasgou o coração diante do Senhor. A palavra de Deus diz para nós não rasgar só as vestes, mas rasgar o coração diante de Deus. Porque quando nós oramos ao Senhor com o coração quebrantado, a palavra do Senhor diz que tem uma coisa que Deus não resiste, é o coração quebrantado diante de Deus. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes nós oramos com os lábios, Tem misericórdia mas de o nós. nosso coração só o Senhor sabe como está. Muitas vezes o coração amargurado, o coração cheio de ira, cheio de ódio, um coração que não perdoa, e aí, irmãos, ora e não recebe, e aí fica culpando Deus, fica achando que Deus abandonou, fica achando que Deus não responde, fica achando que Deus não se importa. Mas uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu vejo, aleluia, é que Ezequias olhou para a parede, aleluia, e orou e chorou muitíssimo, clamando ao Senhor e dizendo quem ele era na presença de Deus. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Isaías não tinha nem saído do pátio da coisa. E o Senhor falou: vai, Isaías, volta e fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração. Aleluia, aleluia, aleluia. E as suas lágrimas. Sabe o que está faltando no meio do povo de Deus, irmão?
Mas nós temos, irmãos, que se abrir o nosso coração e deixar o Deus Todo-Poderoso fazer algo. Deixar Ele curar, irmãos, a nossa alma, a nossa mente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías saindo do meio do pátio, dele a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequiel, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: eu ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Aleluia. Quebrantamento, irmãos, diante de Deus. Derramamento de lágrimas, com pranto e choro diante do Senhor. É o que Deus quer de nós, irmãos. Não adianta nós estar aqui na igreja todos os dias se não há mudança. A Bíblia diz que assim que alguém está em Cristo, ele tem que ser renovado, irmãos, ele tem que ser nova criatura. Aquilo que eu fazia quando eu era do mundo, hoje eu posso continuar fazendo. Tem prática em nossas vidas, irmãos, que nós temos que forçar, pagar o preço para nós deixar. Porque só o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. É verdade, sim. Mas para isso nós temos que dar lugar para Ele transformar a nossa vida. Aleluia. E aqui, irmãos, a gente vê um homem quebrantado diante de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. E acrescentará aos teus dias 15 anos, e da mão do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, seus servos. E disse Davi, e disse mais Isaías: tomai uma parte de fio e tomara e pusera sobre essa chaga, e ele sarou. A nossa fé, irmãos, é como, não sei se o apóstolo falou aqui, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que serve a Ele, nós temos que crer que o nosso Deus existe. E que o nosso Deus pode resolver os nossos problemas, as nossas necessidades. Nós temos que pôr na mão do Senhor e confiar, irmãos, que Ele tem poder para resolver. Esses dias eu estava lendo o Salmo 34, eu amo aquele salmo, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: tereis aflição, mas o Senhor os livra de todas. Irmãos, eu já li esse salmo muitas vezes, mas eu nunca entendia. E aí eu fiquei meditando e perguntando para Deus o que significa tereis aflição e eu os livro de todas. E eu falava: Jesus, mas nós temos aflição todos os dias. Nós temos tempestade, problemas. E aí, irmãos, sabe aonde o Espírito de Deus me levou, irmãos? Na história de Daniel. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões. E aí o Senhor fez me entender o seguinte: o Senhor permite os seus fiéis muitas vezes passarem por sofrimento, por tribulação, mas o Senhor, como a Ana falou aqui, o Senhor não nos deixa só. O Senhor permitiu ele ser lançado na cova dos leões, mas o Senhor estava com ele. O Senhor não livrou ele da cova, ele
viraram cinzas. Que o Senhor nos ensina com essas palavras, irmãos. Se eu e você tiver de passar por algo na nossa vida, nós vamos passar. Mas o Senhor está conosco em todos os momentos. Aleluia. O Senhor está batalhando na sua causa. O Senhor está lutando por você, está lutando por mim. O Senhor Jesus está conosco quando nós obedecemos a voz de Deus, irmãos. Pode ter certeza que Ele tem respostas para nós. Aleluias. E aqui, irmãos, no Salmo 66, 18, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: se nós atender a iniquidade em nosso coração, o Senhor não ouvirá-nos. É por isso que o Senhor Deus exige um coração quebrantado, um coração puro, para que Ele venha fazer a obra em nossas vidas. Porque às vezes a gente fala, não, Deus ouve as nossas orações. Mas, irmãos, se Deus ouvir as nossas orações de qualquer maneira, Ele não é um Deus justo. Porque Deus, Ele é justo, mas Ele é justo, amor, mas Ele é fogo consumidor. E para Ele fazer algo na minha vida e na sua vida, nós temos que deixar o Senhor entrar em nossas vidas. Pedir para Deus repreender tudo aquilo que não provém dele na nossa vida. Para que Ele venha desvaziar de nós mesmos e nos encher da presença de Deus. Porque com Jesus, irmãos, nós venceremos o mal. E aqui a palavra vai falar para nós o seguinte, irmãos. Glória a Deus. E Ezequiel disse a Israel: qual é o sinal que o Senhor... E disse mais Israel: tomai uma pasta de vinho e tomarai a pasta sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequiel disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que no terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isso te será um sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adianta-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? E então disse Ezequiel: é fácil que a sombra decline 10 graus e não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. A palavra do Senhor, irmãos, está nos dizendo que Deus, Ele muda situações na nossa vida. Foi o que Ele fez com Ezequias, para mostrar para Ezequias que Deus estava com ele e que Deus cumpre a palavra dele quando Ele promete em nossas vidas. Aleluia. Ele manda nós ter fé, acreditar nas promessas do Senhor. E aqui, irmãos, em Mateus 15, não precisa dos irmãos abrir, pode ficar aí sentadinho só se vocês quiserem anotar, para depois vocês verem lá na casa de vocês. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 15, 8 e 9. A palavra de Deus diz assim, irmãos: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É por isso que muitas vezes nós oramos, pedimos algo para Deus e nós não recebemos. Porque só o Senhor sabe onde está o nosso coração. E nós não podemos ter mentes divididas. O Senhor Deus aceita nas pessoas, nós, eu e você, irmãos, as pessoas puras diante de Deus, sincero. E que nós venha se derramar na presença do Senhor com sinceridade, irmãos. E muitas vezes nós não recebemos o que Deus tem para nós, porque as nossas orações, irmãos, está igual a terra seca. As nossas orações estão igual uma fogueira sem fogo. As nossas orações estão sem lágrimas, sem unção. E não é isso que Deus quer para o povo dele. Deus quer um
oração quebrantada, que seja uma oração com sinceridade diante de Deus. Porque não adianta, irmão, nós enganamos qualquer pessoa, menos a Deus. É verdade. E é por isso que muitas vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 19, irmãos, o Senhor nos diz: se nós quisermos receber, e aí, se nós quisermos, irmãos, deixa eu ler aqui para você, para mim. Isaías capítulo 1, irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 19, a palavra de Deus diz assim, irmão: se quiseres e ouvires, comereis melhor dessa terra. É se nós quisermos e ouvir a palavra de Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem salvação. Mas é se nós quisermos. E no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: mas se não quiserem, forem rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha o que a rebeldia faz com nós, quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Ele tem o melhor para nós, mas nós muitas vezes, irmão, não fazemos aquilo que agrada ao Senhor. Glória a Jesus. E muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas. Nós pedimos para Deus, pedimos e não recebemos nada. Porque Tiago fala que nós não sabemos orar, não sabemos pedir. E quando pedimos, nós pedimos mal. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos interessados que Deus resolva os nossos problemas. Mas nós não estamos interessados com a presença do Senhor sobre nossas vidas, que é o mais importante. Porque com a presença de Deus, nós podemos, porque a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então não se interesse mais pela presença do Senhor. Busque mais a presença de Deus. Busque mais comunhão com o Senhor. A palavra de Deus fala assim: se chegarmos a mim, e eu me chegarei a vós. E como que nós chegamos a Deus? É na oração, é no jejum, é no estudo da palavra de Deus, é na obediência. A palavra de Deus fala que todo aquele que ouve a palavra e não pratica são comparados com uma casa edificada sobre areia. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é comparado a uma casa edificada sobre uma rocha, que é a rocha de Cristo. Glória a Deus. Então, quando nós se ajoelhar para pedir algo para Deus, peça primeiramente para Deus quebrantar seu coração, para Deus visitar sua mente, para Deus ajudar você a liberar o perdão, para você amar o seu irmão assim como Deus amou a mim e a vocês. Que vocês vão ter a resposta de Deus assim como Ezequias viu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. E então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelo que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. É assim que o Senhor faz. Ele fez retroceder o tempo. Deus, Ele quer mudar situações em nossas vidas, mudar situações na vida da nossa família, curar enfermidades, irmãos, curar enfermo, que é para isso que Ele veio. Deus tem todo o poder para curar tudo aquilo que ninguém pode fazer.
Aleluia, é verdade, papai. Mas nós temos que acreditar e temos que ter reserva de Deus. O mais importante, irmãos, na vida do cristão é a oração. É a busca da presença do Senhor. Porque muitas vezes você está triste com tanta situação, irmãos. Mas quando vem algo igual veio a Ezequias, como ele tinha reserva com Deus, ele não se desesperou. Ele foi orar a Deus e foi respondido, teve resposta. Assim Deus faz conosco também. Ele tem resposta para as nossas vidas, para as nossas orações, para o nosso clamor. É dele que vem o nosso socorro. Aleluia. A palavra de Deus fala no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Então, quando se acharem desanimados, tristes, cabisbaixos, busque o Senhor, entregue seus caminhos a Ele, confia que Ele tem todo o poder para curar, para libertar, para sarar. Porque tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração, se for da vontade do Senhor, nós receberemos, irmãos. Mas no tempo de Deus, porque o tempo do Senhor não é o meu nem o seu. Obrigado, Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e demora para receber, irmãos, e a gente acha que Deus não ouviu. Mas Deus está batalhando ao nosso favor. Deus está lutando por nós. Obrigado, Jesus. Todos nós teremos aflição, teremos dificuldade, passamos por tantas diversidades. Mas o Senhor, irmãos, é a nossa força, é a nossa Aleluia. é o nosso refúgio, é a nossa rocha, é o nosso provedor, é o nosso salvador, o nosso libertador. O Senhor é tudo aquilo, irmãos, que nós precisamos para nossa vida. Aleluia. Creia somente que verás a glória de Deus. Não deixe de acreditar no Senhor. Que o Deus que fez o milagre na vida de Ezequias é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Abra o seu coração e deixe Deus trabalhar na sua mente, o seu coração. Não deixe que o sol se ponha, irmãos, debaixo da ira. Perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã. Perdoe o seu filho, a sua filha, seu esposo, a sua esposa. Não deixe a ira, irmão, descer do seu coração, porque você fica doente de alma. É verdade, Senhor. E você pode perder sua salvação. Porque se Jesus voltar nesse momento, você perde a salvação. E o Pai Nosso nos ensina isso. Se nós não perdoar, nós não temos perdão de Deus. Que o Senhor Deus venha falar mais profundamente no coração de vocês, irmãos. Irmãs, glória a Jesus. Eu já passei por muitas coisas tristes na minha vida, irmãos. Mas a única coisa que eu não quero é sair da presença de Deus. Eu me preocupo com isso. Quando acontece algo, eu faço igual Davi. Me ajoelho e falo, Jesus, nem que seja com dor, nem que seja com choro, nem que o Senhor me faça sofrer, Senhor. Mas eu não quero, Deus, que o seu Espírito Santo se retire da minha vida. Porque eu não me vejo, irmãos, uma pessoa sem Deus. Porque no mundo eu já vi. O mundo não faz sentido na minha vida. Eu não amo mais o mundo, eu amo as coisas de Deus. Eu amo as coisas que vêm de cima. E eu peço todo dia a Deus para me preparar para a vida dele.
ninguém, irmãos. Eu não posso salvar meu esposo, eu não posso salvar meus filhos. Eu oro por eles, eu clamo por eles. Mas eu não quero perder minha salvação. Nós temos que entender, irmãos, disso. De fazer algo hoje. Jesus às vezes volta agora. Quem sabe se eu tiver outro culto daqui, irmãos. E aí vem a pergunta: será que nós estamos preparados quando Jesus voltar? Aleluia. O esfriamento está tão grande na casa do Senhor, irmãos. Tudo é motivo das pessoas deixar Deus, tudo é motivo das pessoas largar Jesus. Não tem motivo para nós largar Deus, irmãos. A palavra de Deus nos faz essa pergunta: o que nos separará do amor de Deus? Nada. Nada é motivo de nos separar do amor de Deus. Porque o Senhor morreu por todos nós. Muitas vezes uma cara feia, eu não vou para a igreja porque a irmã Magda me olhou tanto, eu não vou mais. Irmãos, Jesus sofreu tanto por mim, por você, que você nem imagina. Todos aqui conhecem o sofrimento de Jesus. Jesus foi criticado, foi desprezado, foi humilhado. Mas Aleluia. Ele não abriu mão da minha e da sua salvação. Então, irmãos, continua crendo no Senhor Jesus. A palavra de Deus fala em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, irmãos, não é chamar só pelo nome do Senhor, mas é se humilhar diante de Deus, é orar, é buscar a face do Senhor e se converter dos nossos caminhos, irmãos, para que seja aberto a janela do céu, para que seja liberado a oração, para que seja recebida a oração, a nossa oração, para que chegue ao trono do Senhor. Aleluia. Só assim, irmãos, que nós chegamos a Deus e Ele chegará a nós. E através da humilhação, da humildade, do relacionamento com Deus. Aleluia. Que o Senhor Jesus venha falar, irmãos, no coração de cada um de vocês, profundamente através dessa palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado, Senhor, seja o santo nome do Senhor. E que cada um de vocês, irmãos, fique com essa palavra de Ezequias. Chorou Ezequias muitíssimo. Chorou Ezequias muitíssimo. E ele teve a resposta do Senhor por causa do seu quebrantamento, por causa da sua sinceridade e no rasgar no coração dele diante de Deus. Isso agrada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Essa palavra do Senhor Deus pôs no meu coração. Eu passei a semana orando ao Senhor e pedindo: Deus me deu uma palavra para falar para o teu povo, uma palavra que veio falar primeiramente comigo, Senhor, para depois falar com o povo de Deus. E foi a palavra que o Senhor me deu. Amém, meus irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, amém, igreja. Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa. Que o Espírito Santo venha promover esse quebrantamento em nossos corações, irmãos. Aleluia. Para que a gente venha receber as respostas da palavra de Deus. Nós não dizemos um bem-vindo ao nosso irmão Denilson. Denilson mesmo. Falei certo, depois errei. Mas vamos dizer a ele que foi muito bem-vindo essa noite. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? E as portas estão abertas e nosso coração também. Toda vez que você sentir o coração de vir e esteja conosco. Amém?
Vamos adorar a Deus juntos. Amanhã nós teremos uma vigília. Vamos tirar um período de oração ao Senhor, porque domingo é o dia da nossa Santa Ceia. Então amanhã, a partir das 8h30, 9 horas no máximo, 9 horas de manhã estar aqui em nome de Jesus, para a gente tirar um período de oração e busca o Senhor. Vamos estar quebrantando o nosso coração, clamando a Deus pela vitória, apresentando a Deus nosso ministério. Estamos completando 11 anos de ministério, até aqui nos ajudou o Senhor, mas como a irmã disse, o tempo é de apostasia e muitos têm, eu sentindo falta de alguns irmãos, e mandei mensagem e a pessoa disse: não, domingo nós estaremos aí, né? Então não importa quantos domingos passaram, mas haverá um domingo que está desejando vir, né? Mas que nós possamos sentir desejo de vir para a casa de Deus todos os dias. Aleluia. Porque toda vez que nós reunimos no nome do Senhor, Ele está presente. Nós tivemos uma reunião ali na casa da nossa irmã Edna, na quarta-feira. Ele estava desejoso de fazer uma visita para ela, marquei com ela e nós fomos. E vamos, quase que a gente não encerra a reunião. Nós chegamos aqui, já era mais de 8h30. Eu cheguei na oração aqui, porque o Espírito Santo de Deus tomou aquele lugar. Foi algo extraordinário que Deus fez no mundo, né? E então, todas as vezes que nós fizermos as coisas para Deus, vamos com o nosso coração, irmãos. Porque nós chegamos ali e o coração da nossa irmã estava ali, né? Naquela mesa posta, naquele sorriso, e eu creio que Deus quer fazer isso, irmãos, conosco. Vamos estar reunidos nos lares, vamos clamar a Deus dentro dos lares, para que Deus venha fortalecer as famílias, né? E assim a gente vai alcançando aquilo que Deus tem para nós sobre essa terra. A palavra que Deus falou também conosco sobre isso. Nós teremos o melhor na terra, quando nós tivermos essa disposição para obedecer e servir ao Senhor. Não vamos ficar de pé. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Apóstolo, leve um abraço e a paz do Senhor para o nosso irmão Zira. Em nome de Jesus. E amanhã estaremos então reunidos. E domingo a Santa Ceia do Senhor. E vem os avisos para a nossa festividade. O outro domingo é dia das mães. Nós queremos fazer de repente, estar em comunhão aqui, comemorando o dia das mães no domingo à noite. Em vez de nós fazer um almoço, nós vamos fazer um jantar, um lanche. Vamos estar pensando o que nós vamos fazer, confirmando, para a gente poder pedir aos irmãos. Nós vamos fazer um culto de celebração a Deus, bem alegre, né? Servindo a Deus e comemorando também o dia das mães. Amém? Maravilhoso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor. Só nos resta agradecer ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa, que veio falar profundamente o nosso coração, Senhor. E nós seremos transformados à medida que nós dermos lugar para a Tua palavra, porque ela vem cortante como uma espada de 2 gumes. E nós estamos, ó Deus, necessitados de ser transformados pelo poder dessa palavra. Age em nossas vidas, em nosso lar, em nossa família. Ó Deus, que a mão poderosa do Senhor que cura seja liberando nessa noite cura, libertação. Que o Senhor venha promover saúde, ó Deus, espiritual e física para toda a Tua igreja, os que estão presentes, os que não puderam estar aqui. Mas nós sabemos que o Senhor não é apenas Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. O Deus Todo-Poderoso que visita com a cura, assim como o Senhor curou aquela ferida aberta que estava tudo pronto para a morte. O Senhor restaurou a saúde do rei, e assim o Senhor também tem poder para restaurar a nossa saúde. O Senhor tem poder para mudar as situações, abrir portas, ó Deus, e abençoar
abençoar a tua igreja. Por isso nós cremos, ó Deus, na sua misericórdia, na sua graça. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos vivos. Mas dependemos dessa graça maravilhosa, desse amor maravilhoso, que o Senhor nos mantenha firmes na rocha. Em nome de Jesus, enquanto nós aguardamos a vida do teu amado Filho Jesus. Fica conosco, nos leva em paz para os nossos lares. Abençoe os teus filhos que estarão viajando amanhã, Senhor. Se o Senhor não for com eles, não permita, Deus amado, que eles saiam da cidade. Mas se é da vontade do Senhor, é a bênção do Senhor sobre a vida deles, que o Senhor os acompanhe, leve em segurança e os traga de volta para a glória e para a honra do nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja conosco aqui, não só hoje, mas para todos sempre, nós dizemos.